Bom dia, você que acompanha o canal dos Tarefeiros. Estamos aqui mais um sábado para o nosso bate-papo. Lembrando que amanhã, que hoje é o último dia do trabalho de programar 2022. Então, se você está assistindo, não participou ainda, tenta participar, tenta ligar lá, agendar. Também, dia 18 é o último dia da arrecadação das sacolinhas de brinquedos da nossa campanha de Natal. Nós vamos fazer a entrega já no dia 18. Então, é muito importante que você colabore. A Casa dos Tarefeiros está funcionando. É importante que você ligue lá, agende o seu atendimento, obtenha as informações, o telefone está no vídeo, tá bom? Então, dados os recados, nós vamos pedir licença para você, para o plano espiritual da luz, para o teu mentor, para que nós possamos adentrar nessa manhã, levando luz, alegria, convidando ao nosso Mestre Jesus, o aniversariante desse mês, tão lembrado, que ele possa ir adentrando na vossa casa, espargindo luz, conscientização, curando as chagas do espírito e da matéria, libertando de toda energia negativa, levando a sabedoria, a consciência e o amor mais puro que ele pregava, impregnando a cada cantinho da tua casa de energias de amor, de paz, de luz, de aconchego. E é nessa vibração e nessa energia desse mestre que nós vamos pedindo licença para iniciar o nosso bate-papo de hoje, graças a Deus. E vamos iniciar falando de Jesus, desses milagres, né? Nessa sequência que nós viemos falando desse mês, vamos falando hoje um pouquinho dos milagres, das curas, dos fenômenos. E eu começo falando o que a Gênese, né, um dos livros de literatura base do Espiritismo, diz, que ela tenta explicar, Kardec explica o quê? Que os milagres, né, no seu início, no seu significado, é algo espetacular, não explicável, algo que não tem explicação. E a Gênese fala o quê? Que tem explicação, que Jesus não quebra as leis da física, as leis naturais, né? Na verdade, o que acontece é que ele usa todo o conhecimento dele e que muitas vezes nós ainda não temos noção desse conhecimento para fazer os milagres. É mais ou menos assim, para entender que acho que ficou meio confuso. Quando a gente olha a televisão funcionando ou a internet, você já pensou que poderia, quem não conhece essas ondas flutuando aí no invisível, transformando elas no seu computador em imagem, em fala, proporcionando que nós possamos estar conversando agora, pode achar que é um milagre, porque como uma coisa invisível que está no nada, se materializa aí na tela e vira o Fabinho falando, o Carlão falando, você digitando no seu WhatsApp, você postando foto. Como que é, né? Então, é mais ou menos isso. Para quem não conhece, é algo extraordinário. Para quem tem um pouquinho de noção das ondas, dos circuitos e de como tudo isso processa, sabe que tem uma explicação para a internet funcionar. A mesma coisa acontece de acordo com Kardec, com os milagres de Jesus, né? A gente não entende. Olha aquilo e fala, meu Deus, que lindo, que maravilhoso, que coisa espetacular. Mas existem explicações, né? E daí vai
da fé e de cada um. Por quê? É, de tudo que Jesus fez, de toda a mensagem que ele passou, de tudo que ele ensinou, eu acho que os milagres, as curas, os exorcismos, a multiplicação de pães, tem mais a característica de provar quem ele era, comprovar, na verdade, provar não, comprovar tudo que ele era, todo o potencial que ele tinha, e atender até a necessidade daquele povo na época, né? Porque pensa que eles estavam esperando o Messias, o guerreiro, lembra que a gente falou? E vem um cara que mostra que por ele é capaz de curar, por amor ele é capaz de expulsar os demônios, por amor ele faz todas essas utilizando todo o conhecimento que ele traz de todas as encarnações dele e de todo aquele processo evolutivo que a gente falou que ele tinha, que era grandioso, né? E que mesmo ele comprimindo, né, para poder reencarnar, ele ainda assim veio muito com muito potencial, tanto que não se tem na história algo que fique tão marcado como os fatos que as escrituras, os escritos falam que ele fez, né? A questão dele, quando estava chegando a quilômetros de distância, a aura dele já era percebida, as pessoas já sentiam, né? Toda aquela emanação dele e ao mesmo tempo aquela energia tão forte que abalava até as estruturas do mais orgulhoso, como a gente falou na semana passada. Bom, então, para a gente entender um pouquinho, e a gente dividiu entre nós aqui, eu vou falar um pouquinho das curas de Jesus, né? E quando a gente fala da cura, pensa assim, olha, se a gente, ele disse lá que a gente podia fazer tudo que ele faz e muito mais, né? Que a gente podia curar, não sei o quê. E eu acho que quando a gente fala da cura e de toda essa mediunidade que ele tinha, desse fenômeno de cura, é o que, dadas as devidas proporções, é o que mais se aproxima ali dos tarefeiros do centro cirúrgico, né? Mas Jesus, quando a gente lê os evangelhos, ele fez, são apresentadas cerca de 28 curas, tá? Isso é curiosidade só, né? Mas dentro dessas curas apresentadas, né, ele usa técnicas diferentes. É outra curiosidade. Então, pensa assim, olha só como que a gente pode tentar entender, tá? Ele curava à distância. Lembra do servo lá do centurião, da própria filha do Públio lá, que ele falava, no caso do centurião, ele falava assim, olha, eu acredito que você é capaz, pede, ordena e será feita a sua vontade. E a cura do servo acontece à distância. Se a gente pensar isso, nós temos tratamentos à distância, que a gente sabe que tem efeito. A própria apometria, que às vezes é feita à distância por meio do desdobramento. Ou seja, se nós fazemos todo esse processo, será que Jesus, com toda a luz dele, pensa ele se desdobrando, indo o espírito dele, numa fração de segundos, indo lá até a filha, o servo lá, e fazendo o fenômeno de cura. Isso é um. Tá? A cura pela fala. Lembra lá do paralítico de Cafarnaum, onde que ele fala assim, levanta, pega a sua cama e anda. Na verdade, ele fala assim, vai que você está livre dos seus pecados. Daí o pessoalzinho lá da época fala assim, como que ele está livre do pecado? Ele fala assim, não seria mais fácil eu falar, levanta e anda?
Daí o povo fica naquele debate, ele fala assim, então, fala pro cara, levanta, pega sua cama e anda. E o cara levanta e anda. Mas é o quê? Aquela emanação dele, ele sabia os potenciais, a pessoa era merecedora, tinha condições para tal, né? Porque Jesus não saiu curando todo mundo. Teve gente que passou lá, tanto que são 28 descritos. Não sei se nos evangelhos deixaram de descrever gente, mas espera lá. Mesmo porque ele não quebrava as leis, lembra? E se a lei do retorno é uma consequência que todos nós temos, lembra que a gente falou? Bom, curou pela fala, curou pelo toque, né? E engraçado, quando ele cura pelo toque, geralmente ele cura leproso, vocês perceberam? E o leproso que na época não poderia ser tocado. Olha lá. Então, quando ele toca, né, tem para mostrar duas coisas aí. Além do milagre, né, é mostrar assim, olha como vocês são tolinhos, né? Todos não quer tocar, tem nojo, despreza, não sei o quê. Eu que acredito que tenho fé, toco e a cura é feita. Bom, a cura pela das pessoas que tocavam nele, né? Um caso mais clássico, o caso da mulher lá, hemorroísa lá, que era a que tinha um sangramento lá, e pensa, naquela época, uma mulher com sangramento, ela era considerada impura, pensa assim, e ela não podia tocar em nada, e essa mulher estava há anos com esse problema, ou seja, tudo que ela tocava era amaldiçoado, tudo que ela, seja a louça estava impuro, seja as pessoas, ela não podia tocar nas pessoas, pensa, e ela vem e toca Jesus mais uma vez, né? Quebrando aquele que não poderia, ela vem, toca, e ele fala o quê? De mim saiu vida, né? De mim saiu virtude, ou seja, ela conseguiu absorver aquela energia de Jesus para se curar, né? Daquela aura dele, lembra aquela emanação dele ao tocar ele e pela fé dela, que lembra, ela fala o seguinte: se eu tocar nele, eu me curo. Assim como o cego, né? Se eu conseguir chegar até ele, eu vou me curar. Bom, cura pelo a manipulação dos cegos, onde ele passa o guspe lá nas pupilas, ou quando ele faz a lama, né? Do cego de Betesda lá, ele pega a lama. Por quê? Percebe que entre um e outro, talvez, né, por o cego poder não ver e sentir, precisa do toque, da coisa, do passar a lama, da saliva, para que uma coisa mais física, para que muitas vezes a nossa fé fosse ampliada para que nós pudéssemos nos curar, né? E o último, o mais, né, que eu acho mais impressionante são as ressurreições. Dentre elas, os evangelhos falam 3, eu vou falar 4, né? E alguns falam 4 também, que tem a filha da viúva do Naim, né? A filha do Jairo e o Lázaro. O Lázaro, a mais conhecida, né? Por toda aquela história de amizade e a coisa de ele estar lá naquele estado que alguma literatura diz cataléptico, por alguns dias, e quando Jesus chega pelo magnetismo dele, consegue reanimar como se fosse um choque e ele volta. Mas eu falo da quarta ressurreição,
que, para mim, nos evangelhos é a mais importante, que é a ressurreição de Madalena, né? Quando Madalena, e daí não é uma ressurreição física, mas uma ressurreição moral, que por amor Jesus pega e começa a mostrar para ela, e daí ela se torna Maria de Magdala, né? Que ela falava que tinha sede de amor, né? E ele fala assim, olha, para você curar a sua sede, o sacrifício, ou seja, amando, ame, ame, ame. E quando ela fala ainda, ela fala ainda que tudo que ela queria era ser mãe, né? E que ela não poderia, o ventre dela não poderia. Ele fala assim: o amor estará quando você amar os filhos de outros ventres. E é onde ela começa toda a trajetória dela, e para mim esse é o grande milagre, um dos grandes milagres de Jesus, é ressuscitar as almas perdidas para um novo começo, né? Ou fazer com que as pessoas vissem todos os potenciais que elas tinham. Jesus tinha quem conhece a história dele, ele tinha esse dom. Você podia ver a pessoa mais errada. Aquele feinho lá, o cobrador de impostos, como que é? Eu esqueci o nome dele. O da música. O Zaqueu. Feio, cobrador de impostos, não sei o quê. Olha, onde você vê tudo errado, Jesus ia lá e viu um potencial nele. Maria Madalena, onde viu tantos problemas, Jesus viu o melhor dela. Então, o que ele venha, o grande milagre que ele nos ensina é de muitas vezes, quando a gente está julgando as pessoas, né? E a gente tem essa mania feia, e eu falo por mim, tá? De ver os defeitinhos, as coisinhas assim. Jesus, que é o nosso modelo e guia, via o melhor delas. É isso que eu tinha para falar hoje dos milagres. Vou passar para o Carlos, que ele vai dar sequência em alguns milagres aí. Tudo bem, Carlão? Tudo bem, Fabinho. Bom, para mim sobrou a parte do exorcismo. E são relatados, né? É interessante que você falou, realmente ele não curou a todos, e deve ter curado talvez mais do que esteja relatado nos evangelhos, né? Porque é uma questão até de você conseguir escrever isso e tudo, as multidões, muita coisa deve ter passado fora disso, não ter sido registrado, né? Mas quando você fala do exorcismo, e ele tem, dentro desses milagres, são 5 ou 6 passagens, se não mais, a de Cafarnaum, a do menino que estava com os demônios, né? Eu vejo duas coisas, né? A primeira é a questão de você ser Jesus, né? É uma coisa que a gente está falando 3 vezes, mas toda vez isso me... eu não consigo chegar perto dessa dimensão do que é, né? E você não pode pensar em exorcismo sem pensar em obsessão, sem pensar em cura, né? O que a gente mais trata é pessoas que estão obsidiadas e acabam tendo um problema físico também, além das coisas da alma, que você relatou muito bem, né? Desse resgate de almas. Então, se você olhar, como nós falamos a semana passada, ele já estava aqui antes do globo ser formado, né? Ele já era o governador. Então, você tem a questão da ascensão dele sobre qualquer outro espírito que aqui tivesse. Então, ele tinha uma ascensão e, ao contrário do que acontece na Terra, que a gente pode fingir que é chefe de alguém, a gente pode tentar dar carteirada, a gente pode tentar se achar melhor do que o outro, no plano espiritual isso não existe. Você só vai onde lhe deixam ir, ou onde o seu pensamento lhe permite ir. As divisões lá são muito claras, sem ter legislação. É gozado, né? Você não precisa estar escrito, basta ser, né? Você não precisa de uma lei. A lei é o que você é. O que você é vai te levar onde você pode estar. Ninguém está no umbral
porque existe uma lei que o cara está preso no umbral. Quem se prendeu lá foi ele, é o estado dele ser. Tanto é que quando a gente vê todas as literaturas, quando o espírito sai do umbral, quando ele começa a se reformar, quando ele pede socorro. Então, é ao contrário, né? Então, você tem a questão do exorcismo pela ascensão moral do Cristo, que é inigualável, mas eu prefiro a segunda explicação, que é pelo amor que ele transmitia e pelo perdão que ele conseguia passar para as pessoas, caminhar. Então, quando ele entrava num lugar e tinha aquela situação, e aquela situação de exorcismo era por uma obsessão dupla no sentido de mais de um da causa, como a gente sabe, né? Não existe coisas que só um dê a causa, isso não existe. Ele passava isso, quer dizer, ele passava esse amor incondicional que ele veio trazer, que ele prometeu aos capelinos que nós falamos, que ele trazia para os que estavam aqui procurando essa evolução. Então, quando ele chegava, o amor transformava tudo e transformava os desafetos. E tocava, inclusive, porque se era tocado na carne, e você falou da questão do espiritual, imagina do outro lado. Se preso na carne a gente sente isso, e você falou de novo do magnetismo, da cura dos tarefeiros, eu fico imaginando, né, se nós, na 15ª classe de espíritos, vamos lá, rezamos e conseguimos doar magnetismo para as pessoas, imagina o magnetismo que Cristo doava, né? Assim, quando tem a passagem que ele cura 10 leprosos, se colocar 50 mil ali, curava do mesmo jeito, à distância, tocando. Então, essa parte dos milagres do exorcismo, do expulsar o demônio, a gente precisa ver como expulsar o mal que habita em nós. E não o demônio em si, a figura da maldade. É expulsar a maldade que habita em nós. E quando ela é expulsa pelo quê? Pelo amor. Aliás, ontem eu estava vendo de novo o filme do Divaldo, e tem uma passagem muito interessante, quando ele está lá com o obsessor dele, né? Que aí ele fala que ele vai amá-lo, ele fala, mas eu não sei se eu sou capaz de amar. Ele fala, mas ao contrário, é ao contrário. Amor é o que você é. Você tem que deixar de ser o que você não é, que é mal. Isso é muito profundo, né? Quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos vestindo uma máscara que não somos nós. Então você tem que deixar de ser o que você não é, que é a maldade ou afastar-se do bem. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas amar é ser o que você é. E deixar de ser mal é ser o que você nunca deveria ter sido, né? Então ele vem justamente nessa questão de quando ele expulsa o demônio, ele expulsa simplesmente esse desvio nosso, esse desvio das coisas de Deus, esse desvio que a gente associa a espantar o mal, e não, é florescer o amor, é florescer o que viemos para fazer. E aí eu vou passar para o meu amigo Maurício lá para ele dar um grande finale nessa história de Jesus, né? Miscigenando Olha, todas essas ideias. olha, vocês me deixam uma responsabilidade muito grande, hein? Mas, assim, o que a gente pensa e o que a gente entende é o que vocês falaram. Vamos imaginar o seguinte: Deus nos criou simples e ignorante, para nós evoluirmos. E nos criou por amor. Imaginem, o planeta Terra, quantos mares tem, quantos rios tem, quantas árvores tem, tudo tem abundância. Minerais, animais, tudo tem abundância. Eu só estou falando só do planeta Terra. Se nós falarmos do universo, nossa Senhora. Então, Deus nos criou por amor. E por tudo isso, o que o Carol falou, o que o Fabinho falou, é amor sempre. O amor perdoa, o amor ampara, o amor cuida, né? O amor não sente mágoa, o amor não sente raiva. Mas para nós praticarmos tudo isso, é a nossa evolução, que é o nosso esforço, que é o nosso empenho, né? E o que o Carol falou, tanto é que na prece do Pai Nosso,
tem uma parte que fala, livrai-nos de todos os males, todos os nossos males interiores, né? Seja eles quais forem, né? A soberba, arrogância, orgulho, egoísmo, todas essas coisas que às vezes estão ali conosco e que nós alimentamos. E eu quero finalizar. Lembra que na nossa primeira parte dessa nossa trilogia sobre Jesus, eu falei da carta do Públio Lentulio. E eu falei alguns pedaços dela. Eu gostaria hoje de finalizar, contar a última parte e ver aqui para vocês. E aí, para vocês verem que Jesus ele faz grandes milagres, de tirar o orgulho, de tirar essa vaidade, de tirar essa coisa. Mas, acima de tudo, Jesus nos deixa o livre-arbítrio. E aí ele coloca, você tem liberdade de fazer o que você quiser, a decisão é sua. Você pode aproveitar essa oportunidade agora e modificar e fazer muito melhor do que está lá atrás, ou continuar nessa toada. Mas Deus não tem pressa, né? Deus é eterno, nós somos imortais. Então, a coisa vai caminhando até você se encontrar e falar, pô, não quero mais isso para mim. Então, ele coloca assim, né? Num trecho da carta, Públio Lentulio se achava comovido, lembra daquele encontro de Jesus com Públio Lentulio, né? Aí ele coloca assim, Públio Lentulio se achava comovido e magnetizado e acreditando que seus sentidos reais se achavam travados num jogo incompreensível de completa ilusão, e nesse momento Jesus lhe disse, ou seja, Públio Lentulio estava começando a deixar o orgulho e a vaidade tomar conta. Aí Jesus falou para ele, não, meu amigo, não estás sonhando, exclamou meigo e energético mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje uma ponte de referência para a regeneração. Olha lá, regeneração, nós estamos indo para o mundo de regeneração, né? De toda a tua vida. Esta, porém, no teu querer, resta, porém, no teu querer aproveitá-lo agora, o tal do livre-arbítrio, né? Ou daqui a alguns milênios. E nós sabemos que Emmanuel, que é o Públio Lentulio, levou esses milênios, né, para poder aproveitá-lo, porque ele deixou o orgulho tomar conta na ocasião. E aí coloca aqui, ó, continuando. Soa para teu espírito, nesse momento, um minuto glorioso. Se conseguires utilizar tua liberdade, olha lá, tua liberdade, para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Aí ele coloca, mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto distoso. Ou seja, o livre-arbítrio. O amor é tão grande de Jesus que ele não obriga a nada. O amor é tão grande que o amor liberta. É isso que a gente sempre coloca. E aí ele coloca aqui, né? Públio fitou aquele homem extraordinário, cujo desassombro provocava admiração e espanto. Humildade? Públio pensou. Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. Num minuto lembrou de Roma e todo o seu triunfo. Então Jesus lhe falou, todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis, pois todos os guerreiros são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu Pai, que está no céu. Agora, volta ao lar, consciente das responsabilidades do teu destino. Se a fé instituiu na tua casa, o que consideras a alegria com o restabelecimento da tua filha, e aí entra o milagre, a distância, vamos chamar assim, que o Fabinho até colocou, né? Não te esqueças que isso representa um agravo de deveres para o teu coração diante de nosso Pai Todo-Poderoso. Guardando na memória os minutos pormenores daquele minuto inesquecível, Públio sentiu-se humilhado e diminuído, ou seja, deixou o orgulho tomar conta, gente, isso que a gente não pode, né? Em face da fraqueza de que dera testemunho diante daquele homem extraordinário. Então, gente, eu finalizo aqui dizendo, Jesus é um homem extraordinário, né? Só dele ter vindo aqui no nosso planeta é um milagre, que ele veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E se não for por ele, não se chega ao Pai. Então, é o amor que o Fabinho colocou. Ninguém vai ser feliz se não amar. Ninguém vai ser feliz se não deixar o amor transparecer, o amor transbordar dentro de cada um de nós. E detalhe, fomos feitos por amor.
É isso. É isso aí. Olha, a gente sempre se emociona ao falar de Jesus, né? A gente fica ansioso, porque é o grande exemplo, a gente acha que ele é um ser de luz impressionante, mas a gente pensa que às vezes é inalcançável, né? Mas a gente tem que começar algum tempo, porque em algum momento da encarnação dele, das encarnações dele, ele começou, né, a ser o que ele é. E a gente precisa começar. Você fala assim, eu não consigo perdoar como Jesus perdoou, não consigo amar como Jesus... Mas, ó, tem algumas passagens, por exemplo, você não vê Jesus julgando o outro, você não vê Jesus xingando ninguém, você não vê Jesus maltratando as pessoas. Então, já é um começo, né? Para a gente começar. Quando você julga, quando você não vê Jesus chamando Pedro de canto, fala, ai, Pedro, vem aqui, vamos falar mal do fulano, do Judas, não sei o quê. E olha, né? Então, já tem aí já um começo para a gente começar a cair as fichas, tá? Então, pensa no milagre, num dos milagres de Jesus, dele ser um exemplo transformador na tua existência. Um exemplo a ser seguido, não só um exemplo a ser falado, a ser transmitido e não ser praticado, tá bom? Então, fecha os teus olhos que nós vamos pedindo a esse Jesus, ao Rabi da Galileia, esse mestre de puro amor, que ele possa transitar, vendo na tua alma o teu melhor, aquele melhor que às vezes você se esqueceu, que ele possa fazer esse teu dom, essa teu potencial do teu espírito se sobressair, para que ele se torne ferramenta para o teu crescimento, conquistando tantas outras coisas no teu caminhar, para que ele seja o start para você brilhar para o teu caminho, que ele possa estender as mãos sobre ti, curando como ele curou a tantos, os teus medos, as tuas ansiedades, as tuas inseguranças, o teu orgulho, para que você possa caminhar, alçar novos voos da tua existência e ser amigo de Jesus, convidando a Ele para todos os teus momentos da tua trajetória, nos momentos difíceis, para que Ele te dê amparo, para que Ele te estenda as mãos, e nos teus momentos felizes, das tuas vitórias, para que Ele possa usufruir de toda a tua alegria junto com você. É nessa certeza que esse mestre amigo, que esse nosso irmão nos abençoe e nos ampara sempre, que nós vamos agradecendo hoje e sempre, graças a Deus. Fica com Deus, até a nossa próxima palestra, graças a Deus.